Eu coloquei agora uma questão de equilíbrio iônico da água, pH e pOH. Qual é a questão que se preze de uma específica, né? Com 10 questões ou mais, aí que você vai fazer em qualquer lugar, que você não vai encontrar uma questão englobando o equilíbrio iônico da água, pH e pOH. Essa questão da FUVEST, portanto, é uma questão de respeito, uma questão bonita, uma questão de interpretação de gráfico que já aumenta a dificuldade. Nós sabemos que interpretação de gráfico é dificuldade. Então, essa questão vai te ensinar tudo isso. Equilíbrio iônico da água, ter calma, saber interpretar um gráfico e vamos calcular o pH e aprender detalhes que talvez você não saiba. Então, vamos lá. Tem aqui o gráfico 1, que mostra o valor do kW em função da temperatura. Já começo por aí, ó. E a nossa regra aqui é ser rápidos. Pessoal, a 25 graus Celsius, todo mundo sabe que o kW, que é o produto iônico da água, que é o produto da concentração do H+, vezes o OH-, é 10 a menos 14. E esse kW só varia com a temperatura. Isso a 25 graus Celsius. É por isso que quando a solução é neutra, tudo isso a 25, hein? Quando a solução é neutra, como a concentração de H+, é igual a de OH-, cada uma delas vai ser quanto? 10 a menos 7. Porque 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7 dá 10 a menos 14. E é daí que vem, que todo mundo sabe, qualquer menino sabe, que num pH 7 a solução é neutra. Isso é uma verdade universal? Sim, se a temperatura for 25 graus Celsius. Se a temperatura mudar, tudo isso muda. Né? Eu já peguei uma questão no ITA, que o kW era 10 a menos 13. Se o kW era 10 a menos 13, a solução neutra, o pH era 6,5. Porque o pH mais o pOH, aqui tem que dar 14. Lá tinha que dar 13, já que o produto iônico da água era 10 a menos 13. Então, meu amigo, abrir a sua cabeça. O kW, o pH é 7, sempre eu digo, a 25 graus Celsius. Porque se mudar a temperatura, meu amigo, o pH 7 vai mudar também. Então, tá mais ou menos aqui, ó. 20 a 25 graus Celsius aqui, ó. Se você vier, ó, realmente, 1 vezes 10 a menos 14, que é exatamente o que eu falei. A questão... Quer dizer, Alexandre, que aquele negócio de que o pH 7 é o pH neutro é só a 25 graus Celsius? Isso mesmo, né? Será que o pessoal sabe disso, hein? O aluno veste curso, sim, Renato. Ele sabe, inclusive, que tem pH 0, a gente dá um exemplo lá no curso. pH menos 1, meu Deus, pH negativo. Quer dizer que pode ter pH 15, 16, é? Pode. Caraca, que então, massa! Essa faixazinha de 0 a 14 é quando a gente está trabalhando com, né, com as criancinhas e tal, para não. O pessoal do Ricardo ninguém. Feltre, né? Gente boa, nosso saudoso Ricardo Feltre. Mas quando a gente vem para a FUVEST, o negócio muda. Quando a gente vai para o ITA, o negócio muda, né? Então, esteja preparado. O produto iônico da água varia com a temperatura, conforme indicado no gráfico 1. Beleza, então já fica atento. Na temperatura do corpo humano, que é 36 graus Celsius, ele pergunta de cara para nós qual é o valor do kW. Então, na temperatura de 36 graus Celsius, ele pede para a gente encontrar aí o valor do kW. Deixa eu só ver como é que está aqui a minha distribuição. Ok, vamos resolver aqui o item A. Então, qual é o valor do kW na temperatura de 36 graus Celsius? 32, 34, 36. Então, 36 vai estar aqui, ó. Você sobe, né, retinho lá. Você vai pegar uma réguazinha, né, nem que seja a caneta. E você vai ver aí que vai encontrar 2,4. 2,4, que eu fiz aqui com a régua, 2,4. Beleza. Então, ó, na temperatura, você vai anotar, ó, de 36 graus Celsius, do mesmo jeito que eu anotei lá na temperatura de 25, que todo mundo sabe, e lá no gráfico realmente isso prova, na temperatura de 36 graus Celsius dá 2,4. O kW, deixa eu botar o kW para ficar mais bonitinho, o kW, que é o produto do H+, vezes o OH-, que a gente chama de produto iônico da água, deu
2,4 vezes 10 a menos 14. Ó. A 10 a menos 14. Beleza? Enquanto a 25 graus Celsius é 1,0 vezes 10 a menos 14, na temperatura do corpo humano deu 2,4 vezes 10 a menos 14. Ele quer o valor de kW. Só isso, né? Então, o A1 era só isso. Ele queria o valor do kW no A1. Era só olhar o gráfico. Beleza. Mas tem agora o A2. Qual é o A2? Ele quer o valor do pH da água pura para uma solução neutra. Né? Ó, pH não era 7 aqui para uma solução neutra? Agora aqui não vai mais ser 7 não, porque o kW mudou. Né? E aí ele diz, ó, você, para o seu cálculo, você vai ter que usar o gráfico 2. Então, ficar atento. Então, vamos lá. Ele quer uma solução neutra. Então, se é uma solução neutra, qual é a tua condição? Que é a mesma que eu coloquei lá em cima. As concentrações de H+ e de OH- têm que ser iguais. Então, aí vamos nós trabalhando aqui, ó. Né? A concentração de H+ e OH- tem que ser iguais. Então, H+ vezes H+, eu posso dizer que é H+ ao quadrado, né? Vai ser 2,4 vezes 10 a menos 14. Todo mundo concorda? Na solução neutra, o H+ e o OH- tem que ser iguais. Então, H+ vezes H+, eu estou colocando, com H+ ao quadrado, é igual a 2,4 vezes 10 a menos 14. Então, tranquilo, Alexandre. A H+ vai ser a raiz quadrada, depois das aulas maravilhosas aí da Giovana, que eu estou me sentindo quando eu era bom em matemática. Hoje eu não me considero mais bom em matemática, a gente vai fechando para a química, né? Lógico que a química, naquilo que precisa de matemática, a gente tem que desenrolar. Mas eu já fui muito melhor em matemática quando eu era aluno. A Giovana aí está me fazendo me deliciar com a matemática. A matemática é a ciência, né? Aonde é que você não precisa de matemática? Na física, matemática. Na química, matemática, né? Então, é fundamental. Mas, graças a Deus, que aqui é muito tranquilo. Raiz quadrada. Aí você diz, beleza, então o H+ vai ser raiz quadrada de 10 a menos 14, você sabe que é 10 a menos 7. Mas a raiz quadrada de 2,4 você não sabe, não. Né? Então, agora, nós sabemos que raiz quadrada é potência de 1/2, né? Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou dizer que o H+ é 2,4 elevado a meio, correto? Isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 2,4. Vezes a raiz quadrada de 10 a menos 14, eu vou tirar logo, que eu sei, né? É 10 a menos 7. Eu poderia ter colocado aqui raiz quadrada de 2,4 e raiz quadrada de 10 a menos 14, sim. Aí a raiz quadrada de 10 a menos 14 é 10 a menos 7. Mas a raiz quadrada de 2,4 eu não sei. Eu não tenho calculadorazinha aqui, ó. A minha calculadorazinha lá da graduação, ainda tenho ela aqui, né? Guardadinha comigo. Lá eu não tenho. Ela sabe fazer. E ele te disse, ó, é obrigatório, né? De certa forma, você vai precisar do gráfico 2. E olha o que é que tem lá no gráfico 2, meu filho e minha filha. O logaritmo de x elevado a meio. O logaritmo de x elevado a meio. Então, eu vou precisar disso quando eu for calcular o pH, né? Então, vamos lá. Vamos já parar por aí, que nós vamos agora calcular o pH. Ok? Chegamos aí no H+, e não posso ir para frente. Não posso ir para frente. O que é meio? Raiz quadrada, né? Raiz quadrada 2,4. Qual a definição de pH? O pH é menos o logaritmo da concentração de H+. Então, o pH é menos o logaritmo da concentração de H+. Quem é o H+? É o 2,4 elevado a meio vezes o 10 a menos 7. Né? Essa é a concentração de H+. Ora, eu lembro aí, né? Eu me lembro das minhas aulas. O logaritmo de um produto você pode transformar numa soma de logaritmos. Então, você pode dizer aqui, ó, que o pH é menos log de 2,4, né? Vou botar aqui, menos log de 2,4 elevado a meio mais logaritmo de 10 elevado a menos 7. Correto? Usei uma propriedade básica de logaritmo, né?
o logaritmo de um produto você pode transformar numa soma de logaritmos. Beleza. Estou lembrando aí das minhas aulas de logaritmo. pH vai ser. Mas tem que saber até logaritmo, mas tu é doido. Logaritmo básico, né? Logaritmo básico não é uma questão de que a Giovana colocaria de logaritmo que eu ia ficar me tremendo todinho aqui. Vixe, Maria. Agora, ó, vamos matar, pessoal, porque o log, Alexandre, olha como eu sou bom. O log de 10 a menos 7, eu até sei, o professor estava botando a base 10 aqui, aí ficava lá menos 7. Opa, você está muito bom. Agora o log de 2,4 elevado a meio, né? O log de 10 a menos 7, a gente sabe que é menos 7. Beleza. Agora, o log de 2,4 elevado a meio, chegou a hora da gente usar o gráfico aqui, ó. 2,24683. Então, 2,4, está aqui 2,4, que é o nosso x. Ó. Aí tenta aí, né? Pega lá a caneta, né? E coloca mais ou menos ali para ver quanto é que vai dar aí. Deixa eu ver. Acho que vai dar o 0,2. Vai dar o 0,2. Exatamente. Pronto, agora foi mais retinho. Ó. Deu 0,2. Então, ó, o log de 2,4 elevado a meio, ó, tá dando 0,2. Ó lá a canetinha, né? Pega a caneta, risca e vai ficar mais bonitinho. Na primeira eu dei uma pendida ali, estava dando 1,8, mas agora você vê que está bem retinho, está dando 0,2. Então, quanto é o log de 2,4 elevado a meio? O gráfico 2, que ele pediu para eu usar, me indica, ó, o logaritmo de 2,4 elevado a meio é 0,2. Então, o pH vai ser menos 7 mais 0,2, menos 6,8, e aí menos vezes menos o pH, 6,8. Então, pasmem, né? Para quem está acostumado aí, né? Na temperatura do corpo humano, 6,8 vezes 2 vai dar 13,6, né, Renato? 13,6, então 0. 6,8 seria o neutro. Né? Aqui ácido, aqui básico, e você diria, olha, um pH 7 nessas condições já seria um pH o quê? Básico. Porque maior do que 6,8 já seria básico. Então, questão linda, e já fizemos o item A. O A1, encontrar o KW foi moleza, gráfico 1. O A2 não foi difícil. Não foi difícil. Bastava o cara dizer, rapaz, eu não posso tirar a raiz quadrada de 2,4, que eu não sei, mas 2,4 elevado a meio, ele vai me dizer lá no gráfico. 2,4 elevado a meio é 0,2. Então, 6,8 é um pH neutro no corpo humano. Tá bom? A gente não se preocupa muito, né? Geralmente, quando não fala numa questão de pH, temperatura, a gente considera 25. Mas veja que é uma conchambrada grande. No nosso organismo, um pH 7 já seria um pH básico. Resolvido o A1 e o A2, questão linda de pH, a gente vem para... Aqui eu deixei espaço, quase não desce, né? Porque eu resolvi o A1 e o A2. Agora, o item B. O item B é mais tranquilo. Ó. A reação de auto-ionização da água, que é essa aqui, né? Ó, nós sabemos que a água se auto-ioniza em H+, e OH-, é lógico que isso numa proporção muito pequena, tanto é que isso é o KW, que é o produto iônico da água, né, do H+, vezes o OH-, que nessa questão deu quanto, hein? Vamos botar o valor que deu nessa questão, né? 2,4 vezes 10 a menos 14, nessa questão, a temperatura de 36 graus Celsius. Aí, ok. Aí ele pergunta, a reação de auto-ionização da água é exo ou endo? Justifique sua resposta analisando o gráfico 1 que eu repeti aqui. O que é que você está vendo aqui? Ó? Que à medida que aumenta a temperatura, vai aumentando o valor de KW, né? 1 vezes 10 a menos 14, 2 vezes 10 a menos 14, 2,4, não foi? Que foi o valor que a gente encontrou, que eu disse que ia botar aqui, botei 2,4. Então, ó, aumentando a temperatura, está aumentando o valor do KW. O inverso é verdadeiro. Diminuindo a temperatura, diminui o valor do KW. Quem lembra lá das aulas de equilíbrio químico? Que tipo de reação
A temperatura e o KW variam de maneira direta, né? São as reações endotérmicas. Por que, Alexandre? Que eu garanto que essa reação é endotérmica. Tem grande sentido, ó. Porque quando você aumenta a temperatura, se a reação é endotérmica, o equilíbrio se desloca para o lado endotérmico. O equilíbrio químico se deslocaria para a direita. Quando o equilíbrio químico se deslocar para a direita, vai aumentar as concentrações de H+, e de OH-. Se aumenta as concentrações de H+, e de OH-, aumenta o KW. Lembrando que o Kc, o Kp, o Ka, o Ki, o KW, o KPS, todos são tipos de constantes de equilíbrio. Todos eles só variam com a temperatura. Muito bonito, muito bonito isso, né? A gente mostrar aí, ó, Kc, equilíbrio químico, Kp, equilíbrio químico, Ka, Ki, equilíbrio iônico, Kw, pH, KPS, produto iônico da água. Tudo isso é a constante de equilíbrio se adequando a novas condições e ela só varia com a temperatura